terceiro domingo vai ser o domingo da religião. Reunir-se para celebrar é expressar comunitariamente a própria fé e religião. Porque não existe, todas as culturas, todos os povos têm religião, independente de Javé ou não, né? E sempre tem as suas formas de expressão. Os índios têm, né? Muito mais que nós até, né? Todavia, a religião, do modo como nos é apresentada nas leituras deste domingo, só pode ser verdadeira se estiver voltada para a vida e a liberdade de cada um e de todas as pessoas. Por isso que o tema é, né? Religião voltada para a vida e a liberdade de cada um e de todos. Hoje nos dizem que a solidariedade para com os excluídos passa por leis justas que preservem e promovam a vida, sobretudo a vida dos que estão sendo privados da dignidade. Então, por isso, não roubar, não matar, não honrar os pais, etc. Passa também por meio de uma religião que abandone de uma vez por todas a exploração das pessoas. Então, não furtar, não roubar, né? Mesmo que os exploradores da religião estejam invocando em sua defesa o próprio Deus. A fé deve ser a referência fundamental, o centro de tudo. Então a gente pensa que os mandamentos são regrinhas que ficam dificultando a liberdade do homem. Não é, gente. É para favorecer exatamente a liberdade do homem. É como o sinal do trânsito. Já pensou se não tira todo o sinal do trânsito? Todo mundo vai morrer. A vida, gente, é o núcleo então, da constituição do povo de Deus, né? Preservar e promover a vida. Então veja, Deus é aquele que tira do Egito, da casa. Lembra quando Jesus mais tarde vai falar a porta do inferno? Não é? Eu vou dando para Pedro a chave do reino de Deus. Então a casa de Deus, simbolizada por Jerusalém, né, que devia atender Jesus, mas recusou, né? A casa, a porta do inferno não vai prevalecer. Essa porta, gente, isso é uma linguagem mostrando, né? Existe ambiente mau e ambiente bom. Então, Deus é aquele que tira da casa da escravidão. Isso é o princípio, é o primeiro princípio de Deus, né? Deus é libertador. O Egito é símbolo de todas as opressões infligidas às pessoas. Então, aquela escravidão, lugar de escravidão era o Egito. Então, o Decálogo é uma legislação justa para construir uma nova sociedade totalmente diferente do Egito. Lá onde havia, né, escravidão, agora, na terra palestina prometida, a libertação. Então, qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Ele está proibindo aí a idolatria, né? Gente, fabricar, uma coisa é a imagem e outra coisa é a idolatria. Tomei iniciativa, libertar o povo é meu, mas o povo tem que aplicar na aliança, né? Aí vem os símbolos da aliança, era a circuncisão, né? O arco-íris, já viram semana passada, o sétimo dia, né? Aí vem as regrinhas, né? Mas acontece que as regrinhas viraram regrona. Por isso que o primeiro mandamento, gente, está a espiritualidade, Deus Javé, né? Todo o fundamento, espírito, né? Junto com o sacerdócio, lembra? Nós somos rei, profeta, sacerdote, né? É o nosso sacerdócio. E Jesus resumiu, amar a Deus e amar o próximo a ti mesmo. Por isso não vai começar mais nada. Então, o nono, veja lá, o nono e o 10º mandamento estão juntos. Proíbe a cobiça, né? A casa, a mulher, o escravo, o boi, o jumento. Fonte e origem de toda injustiça social. O desejo do acúmulo é o pai de todos os males, diz a Bíblia, né? Por isso,
Cada mandamento, gente, é uma resposta a um problema lá no Egito e agora como tem que viver aqui na Terra Prometida. Cada mandamento tem uma causa lá no Egito e qual que é o projeto nosso aqui, né? Então, na comunidade do povo de Deus, né? Não podemos concentrar, né? As terras, poder, bens, riquezas, né? Então, Israel vai ser uma sociedade justa, portanto, tem que aprender a partilha. Que Deus libertador, então vamos ver o lado da nossa legalidade. O segundo mandamento, então não pode pronunciar o nome de Deus em vão, né, gente? Se Deus é da vida, liberdade, não pode ser usado para cobertar morte e escravidão. Quanta gente já matou outro por causa de religião? Quanta gente que ganha dinheiro por causa de religião? O mandamento está ligado com o oitavo. O que diz o oitavo mandamento, né? Não levantar falso testemunho, né? Então, se os pobres, os fracos, não encontram quem lhes faça justiça, a sociedade se torna um novo Egito. Cheio de clamores, de opressões, né? Aí a campanha de paternidade denunciando a saúde pública, né? Então, a impunidade da injustiça é a pior escola numa sociedade corrupta. É o que nós estamos contemplando. Não levantar falso testemunho e, né, não tomar o nome de Deus em vão. Aí está o nosso lado profeta. E todo profeta tem que entrar em crise com a sociedade. Então não sobrou outra alternativa para Jesus. Jesus tinha que brigar com a própria religião de Jerusalém. Os mandamentos dizem respeito à nossa relação com os irmãos. Então aí o terceiro mandamento, está vendo? O que diz o terceiro mandamento? Guardar, domingo de festa e guarda, etc. Né? E o sétimo, não roubar. Não roubar o que, gente? O descanso do outro. O que é o descanso? O descanso vem do trabalho. Portanto, valorizar todo o trabalho. Então, a proibição do trabalho em dia de sábado, gente, é um freio à ganância. Então, o descanso do sábado, para nós é domingo, né? Por causa da ressurreição. Então, tudo que envolve o trabalho, o lazer, a fruição da vida, a cultura, gente, o silêncio, entra o lazer também, o esporte, domingo, né? Mas entra a cultura descansar de um trabalho. Portanto, filho, o trabalho tem que ter uma ligação profunda com a Nova Jerusalém, né? Lá na Galileia da vida, a terra prometida, não é para ficar no Egito. Trabalhar, porque lá no Egito todo o trabalho deles era escravo, era do faraó. Agora o trabalho não é do faraó. Coloca hoje, o negócio é grave. O trabalho não depende do dinheiro. E o dinheiro não depende do trabalho. Muito devocionista. Você não sabe que a missa é um ato revolucionário. Portanto, todo o pão, o trabalho, o vinho, o produto do trabalho, quando há justiça entre os dois, não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo de Deus. Você se compromete a lutar pela partilha de uma nova sociedade. É o sistema que não pode roubar, porque lá no Egito, o sistema roubava. Resposta a um problema grave lá no Egito. Agora, como tem que ser diferente? Está vendo? Você tem que pegar essa técnica aí. Aí vai. Então, e qual que é o quarto mandamento? Né? Honrar pai e mãe. Né? Número 6 aí embaixo. Então, lá no Egito, gente, ninguém era casado. Nós temos que honrar, gente, a nossa história, gente da nossa gente, né? Não é gente do faraó, mas o povo ali está amassando barro, como Moisés também teve amassando barro, né? Porque te tirei do Egito da casa da escravidão, né? Gente, Deus que tira. Por isso que Jesus, olha nos cartazes, gente, quando Jesus vai lá na periferia da Galiléia, gente, tirar o povo daquele sofrimento. Na época de Jesus, aqueles 3 aninhos lá no final, quanta oração no templo, quantos sacrifícios, tudo deixou de ser essa festa popular
foi manipulado pelas lideranças religiosas e políticas daquele tempo. O povo vai a Jerusalém, não é para celebrar a libertação mais, porque lá só encontra exploração. Então a Páscoa não é mais a festa do povo que celebra e revive a libertação, tornou-se a festa das lideranças exploradoras, que aproveitavam esse momento para oprimir ainda mais o povo. Jesus não concorda com essa situação, né? Ele entra no templo, os vendedores de bois, ele vê tudo aquilo, pega um chicote, né, e vai, esparrama tudo. Lá no profeta Zacarias, gente, já falaram, o profeta Zacarias, vai chegar o dia que não haverá mais comerciantes dentro do templo. Isso aí, a vinda de um Messias vai purificar o templo. Ah, vai, né? Pois é. Dote enriquecia com o aluguel dos espaços para os barracos. Os animais criados nos latifúndios eram conduzidos a Jerusalém. A teologia veiculada, né, ensinada no templo de Jerusalém, era extremamente conservadora, porque os dirigentes do templo estão por trás de todo aquele comércio que nele se desenvolve. O culto proporcionava enormes riquezas à cidade de Jerusalém, sustentava a nobreza sacerdotal, o clero, os empregados do templo. E o gesto de Jesus toca, portanto, gente, um ponto nevrálgico, que é o sistema econômico do templo, né, o afluxo do dinheiro, e era o lado religioso. Então Jesus foi contra a religião, foi contra a política, foi contra a economia. É o aliado, lembra minha leitura lá, os mandamentos? Deus é o aliado dos sofredores, empobrecidos, sempre denunciou por meio dos profetas a exploração da religião. Ele é o Deus que ouve o clamor dos marginalizados. Gente, aí você entende, né? Aí vê esse cartaz da Galileia. Jesus foi só viver na Galileia, viu? O zelo por tua casa me consome. É o Salmo 69, né? O João Evangelista, né? Afirma que os discípulos, após a ressurreição, é que vão começar a entender. Lembra? A pergunta de ontem lá, esses dias aí, né? Quando Jesus falava a ressurreição dos mortos, mas o que é a ressurreição dos mortos? Que sua morte e a ressurreição serão o grande sinal, né? Lembra o sinal de Jó? Então, os 40 anos, 40 dias, Jesus 40 dias lá no deserto, significa um tempo completo de maturidade de fé. Só isso. Então, é temporalidade espiritual, não é tempo de relógio. Quaresma não é relógio. É tempo de fé. Então chama do tempo de conversão. Está abolindo realmente o culto. Então o culto prestado a Deus no templo de Jerusalém é iníquo, é falso. Portanto, Jesus está dizendo que todos os líderes, olha lá, todos os líderes religiosos, políticos, econômicos, são falsos, estão errados. Então o culto celebrado no templo era nefasto, explorador. Não façais da casa do meu pai um antro de ladrões. Gente, antro seria banco hoje. Não existe um banco sadio, não existe um banco santo. Todo onde tem dinheiro tem corrupção. Sempre foi, sempre será. Fica carneiro, cabrito, hoje tem que rezar isso, rezar aquilo, para agradar a Deus. É bom você questionar isso aí. E tem que purificar a nossa fé, né? Então, olhando esse domingo, nas palavras e nos gestos de Jesus, Deus se revela aos homens e manifesta o seu amor em Jesus, não é no templo de Jesus. Vocês imaginam a luta dos apóstolos depois? Jesus ressuscitou, maravilha, mas quem vai levar chumbo grosso são eles, né? Eles têm que mudar tudo.